Vocês já pararam para pensar como um fato, uma pessoa, um acontecimento pequeno, às vezes pode transformar completamente o futuro de uma história? No início da década de 60, um meteorologista americano chamado Edward Lorenz fez uma simulação em um programa de computador do movimento das massas de ar. Um dia, ele alterou os números que alimentavam o cálculo dessa máquina, mudando só alguns pouquíssimos decimais. Ele achava que o resultado seria quase que insignificante nas mudanças dos movimentos das massas de ar. O que surpreendeu muito ele é que o resultado dos padrões das massas de ar mudaram completamente. Para ele, era como se o bater de asas de uma borboleta no Brasil pudesse, algum tempo depois, causar um tornado no Texas. Baseado nisso, ele formulou as equações do chamado efeito borboleta, que é uma das bases para a teoria do caos. A teoria do caos, em resumo, para explicar, a ideia central é de que uma minúscula mudança em um evento pode provocar resultados drásticos no futuro. Um exemplo disso, que muita gente conhece, o Steve Jobs contou num discurso dele em Stanford, numa formatura de graduação, que quando ele estava na faculdade, ele resolveu cursar caligrafia só por curiosidade. Ele não tinha esperança nenhuma que aquilo fosse usado de algum modo prático na vida dele. 10 anos depois, quando ele estava na equipe que projetava o Macintosh, aqueles conhecimentos de caligrafia fizeram com que eles desenhassem a tipografia de computador mais bonita do planeta. O design da Apple seria um diferencial essencial para o sucesso da empresa no mundo. No final dos anos 50, o meu pai nasceu em uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada Abaeté. Quando meus avós descobriram que ele era completamente surdo, eles pensaram, ao contrário dos outros 4 irmãos mais velhos dele, não vale a pena ele ir para a escola. Então, ele passou a acompanhar o meu avô todos os dias na roça. A minha mãe nasceu em outra cidade. A família da minha mãe, na verdade, é de outra cidade do interior de Minas, chamada Cerro. E quando a minha mãe nasceu aqui em BH, e eles descobriram que ela também era surda, completamente surda, eles ficaram muito em dúvida sobre a educação dela. Quando minha mãe ia completar 7 anos, a minha avó descobriu uma escola em São Paulo, onde eles ensinavam meninas surdas a falar. Era uma escola interna. E minha avó pensou assim, eu tenho que criar essa menina para o mundo. Então, eu vou mandar ela para essa escola. O meu avô discordou completamente. Ele falou, você é louca, você não pode abandonar a sua filha assim. Uma surda nunca vai aprender a falar. Mas minha avó insistiu, e mesmo brigada com o meu avô, levou a minha mãe para São Paulo, onde ela matriculou minha mãe. De 15 em 15 dias, minha avó ia para São Paulo visitar a minha mãe, e ouvia o meu avô falando que ela estava indo para São Paulo só para passear, porque ela não tinha paciência com a minha mãe, porque ela era surda, e que minha mãe jamais aprenderia a falar. 1 ano depois, minha mãe voltou pela primeira vez para passar as férias escolares aqui na cidade. Quando ela voltou, minha avó pediu para que minha mãe se ajoelhasse, e minha mãe começou a rezar a Ave Maria na frente do meu avô, falando. Foi a primeira coisa que ela aprendeu a falar. Meu avô começou a chorar compulsivamente. Minha mãe cresceu, se juntou com meu pai, teve 3 filhos, eu que sou a Guilhermina, o Toninho e a Helena. A habilidade de falar ajudou a minha mãe a convencer a diretora de uma escola incrível do nosso bairro a nos dar uma bolsa de estudos para nós 3. E aí, a gente tinha uma bolsa quase que integral, mas tinha um valor parcial que era quase simbólico. Meus avós morreram e deixaram algumas terras no Cerro e arredores para os filhos de herança. Lá no Cerro, tinha um boato, uma lenda, de que essas terras valiam muito por causa da mineração. Algumas pessoas sabiam, outras pessoas desconfiavam, outras pessoas não tinham ideia.
A minha mãe estava nesse terceiro grupo de desinformados. Existe, na verdade, na época, um famoso grande empresário brasileiro que ele tinha certeza sobre o valor dessas terras. Como ele conseguiu essas informações privilegiadas, ninguém sabe, mas muita gente desconfia. Esse empresário contratou um testa de ferro serrano que iniciou a compra dessas terras. Paralelamente a isso, a gente tinha cerca de 8 anos, meu irmão tinha 9, minha irmã tinha 7, eu estava na terceira série. Minha mãe, mesmo com a bolsa quase integral, não conseguia mais pagar a escola e resolveu nos mudar para a escola pública. Quando ela conseguiu a vaga, ela precisava do histórico da escola privada. E era um procedimento comum, é um procedimento comum das escolas e plausível que só se libere o histórico com a quitação da dívida. E minha mãe precisava do histórico para matricular a gente na escola pública. Veio a oferta deles pagarem a dívida na escola, em troca dela transferir as terras. Ela aceitou na hora, porque para ela a prioridade era a educação dos filhos dela, ela sabia o tanto que a educação foi importante na vida dela, e transferiu, e eles foram lá e pagaram a dívida da escola. Eram R$ 1.000. R$ 1.000. Algum tempo depois, minha mãe descobriria que o valor real dessas terras poderia pagar a nossa educação pelo resto da vida, de nós 3. Mas o bater das asas de uma borboleta muda tudo. Porque a gente foi para a escola pública, 10 anos mais tarde, eu pude ser matriculada na escola do Sebrae no Plug Minas, um projeto social cujo pré-requisito necessariamente tinha que ser você ser aluno de escola pública. Porque eu estudei na escola de Sebrae, eu conheci o Gui, a Polly, a Brenda e o Luiz, que hoje são cogestores junto comigo de uma organização que sonha e coloca a mão na massa para transformar a realidade das escolas públicas no país. Porque a gente fundou a organização, eu vi o tanto que eu tinha interesse e impacto e conheci a Gabi e a Carol, que hoje são minhas sócias no negócio social. Porque eu estudei lá no Plug, eu conheci o Gabriel, que citou uma frase do Kennedy que eu nunca esqueci, que era: não pergunte o que um país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por um país. Porque a gente foi para a escola pública, a minha dor com a desigualdade social era tão forte, tão latente, que eu resolvi fazer da causa da transformação o meu propósito de vida. O bater das asas de uma borboleta muda tudo. A primeira lição sobre o efeito borboleta é que hoje cada um de nós temos a vida que nós temos, com todas as dores e delícias que isso implica, por causa de todos os fatos que aconteceram com a gente. Não dá para a gente pensar, eu poderia descartar esse fato do passado, porque quem a gente é hoje, o lugar que a gente está hoje, ele é um conjunto de fatores, a gente não consegue isolar esses fatos. E é por isso que, quando a gente tem que agradecer pelas coisas boas que a gente tem na vida, pelas pessoas que a gente é grato, a gente não pode descartar desse agradecimento as adversidades que a gente viveu, porque foram elas que nos trouxeram ao ponto que nós estamos hoje. Algumas pessoas criticam quem tem uma visão de vida assim, que é valorizar o que aconteceu de bom e de ruim, como poliana, de uma forma pejorativa. Poliana é um personagem de um clássico da literatura infanto-juvenil que jogava um jogo que chamava Jogo do Contente, onde, quando sempre acontecia alguma coisa ruim, ela tentava ver o lado bom daquilo. Algumas pessoas interpretaram a Poliana como a personificação do trouxa que consegue ver coisas boas até nas coisas ruins. Mas, na verdade, o que falavam no livro Poliana não se difere muito do que o Sartre, que é considerado um pessimista, fala quando ele afirma a frase: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez do que a vida fez com você. Voltando ao início dos anos 60, meu pai tinha 10 anos de idade e nunca tinha pisado em uma escola. E seguia indo todos os dias na roça com meu avô.
Um dia, um primo do meu avô foi visitar Abaeté e viu meu pai, interagiu com ele e falou: Edgardo, esse menino não pode ficar na roça, ele tem que ir para a escola. Por que ele não está na escola? E aí meu avô falou: não, Simão, isso aí é muito difícil. Não tem escola para surdo, não. Ô, gente, se hoje é difícil pensar em inclusão para deficiente, imagina isso 60 anos atrás. E o Simão insistiu, falou: Edgardo, esse menino é muito inteligente, ele não pode ficar na roça. Meu avô não quis dar ouvidos, falou que não existia escola. Minha avó descobriu uma única escola que existia no Rio de Janeiro, chamada INES, que era para alunos surdos. E aí o meu avô falou que não tinha dinheiro, e aí eles conseguiram uma bolsa para o meu pai. E aí meu avô, apesar de estar muito apegado com meu pai, não tinha mais desculpas. Meu pai, aos 11 anos de idade, pisou pela primeira vez em uma escola, e foi detectada que a inteligência dele era tanto que ele passou a fazer 1 ano escolar em 6 meses. Passaram-se anos, meu pai foi convidado para participar de um curso de liderança em uma universidade dos Estados Unidos focada em surdos. Meu pai voltou e liderou com outros surdos daqui do Brasil um movimento que tornou a Libras, a língua brasileira de sinais dos surdos, a segunda língua oficial do Brasil. E com esse movimento eles conseguiram vários direitos importantes para os surdos. O bater das asas de uma borboleta muda tudo. A segunda lição sobre o efeito borboleta é sobre fazer a diferença. Se o Simão, lá atrás, não tivesse insistido para meu pai ir para a escola, talvez alguns direitos dos surdos retardariam a ser conquistados. E meu pai estaria na roça até hoje. Às vezes, a gente deixa de fazer alguma ação, de querer fazer a diferença, porque a gente fala assim: isso não vai mudar o mundo, ou isso vai ser muito pequeno, isso não vai fazer a diferença. Só que um mundo pautado pelo caos, tudo é significante, tudo é importante. A gente deixa de mudar o mundo porque a gente acha que isso não vai mudar, mas qualquer coisa que a gente fizer, qualquer ação, não tem a possibilidade de mudar o mundo. Já mudou o mundo. Se a gente entendesse o poder das nossas ações individuais, a gente faria muito mais, porque o bater das asas de uma borboleta muda tudo. Obrigada.